Oi, eu me chamo Luana e eu vim contar uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. Essa história é uma história que não deve ter acontecido só comigo, e sim com outras garotas e com outros garotos, que é o preconceito contra a opção sexual. Então vamos lá, vou contar minha história. Em um dia de sol, eu estava com uma amiga e eu vi uma garota muito bonita. Porém, eu não tive coragem de ir falar com ela, mas ela veio falar comigo. Ela sentou de costas para mim e logo depois virou. E eu virei também. A gente ficou conversando, e daquela conversa descobri seu nome e outras coisas. Essa menina se chamava Carol. Eu conversei com ela e até que ela me fez um convite de ir até a praça. Eu fui com ela e naquele caminho da praça a gente foi conversando e eu fui conhecendo mais a sua pessoa. Quando chegamos lá, conversamos mais e eu vi que tinha alguém nos vigiando. E quando eu vi, era o meu vizinho. Ele se aproximou e me cumprimentou. Eu achei estranho porque ele não é de fazer isso. Eu nem sabia que ele lembrava de mim. Então, ele saiu e eu me despedi da Carol e depois a gente se aproximou mais e mais e o tempo se passou. Até que um dia eu levei a Carol para minha casa e o vizinho, Lucas, se aproximou e queria falar com meu pai, só que meu pai não estava em casa e a porta estava meio que aberta. Ele viu que eu e Carol estávamos juntas, mas nada tinha acontecido. Ele, preconceituoso, achou que era uma coisa meio estranha e avistou meu pai na rua caminhando e foi logo contar para ele. Contou que eu estava numa situação estranha com uma outra garota. E o meu pai, no começo não acreditou. E aí depois ele explicou mais um pouco até que meu pai saiu e foi até em casa. Ele chegou e ficou me olhando e eu no celular. Eu não dei muita bola até que ele sentou do meu lado e perguntou se tinha acontecido algo de estranho hoje, se tinha trazido alguém aqui em casa. Eu não queria mentir pra ele, sim, falei que uma colega minha tinha vindo aqui em casa. Só que eu sabia que alguém tinha contado. E eu falei que eu gostava da Carol. Eu falei que a gente estava se conhecendo, mas eu já gostava bastante dela. Meu pai não aceitou e começou a brigar comigo e eu nunca fui de ficar quieta. Gritei com ele também. Até que ele levantou e perguntou pra mim se estava ruim eu que fosse embora. Eu não pensei duas vezes antes de ir embora. Juntei minhas coisas e fui em direção à porta. Fechei a porta devagar e fui embora. Não fui pra casa da Carol, fui pra casa de uma amiga. No caminho, eu parei pra pensar que eu estava fazendo uma coisa muito errada. Eu tinha cometido um erro. Então, eu pensei e eu vi que eu não poderia voltar atrás, até porque eu não teria coragem. Então eu fui pra casa da minha amiga. O meu pai pensou que era uma birra minha, que logo logo eu ia voltar. Mas um mês se passou e eu não voltei. Até que ele se arrependeu. Se arrependeu e foi atrás de mim, na escola. Ele me viu com a Carol sentada num banco e a gente estava conversando e eu estava muito triste. Então ele viu, respirou fundo e foi conversar comigo. Sentou ao meu lado e disse que me aceitava.
com algumas condições. Ele me falou as condições e eu aceitei. Então eu disse que eu também tinha uma condição. Falei que era pra ele apertar a mão de Carol. E ele apertou. Então, depois daquele dia, tudo ficou bem. Ele não aceitou totalmente, mas ele me respeita. Então essa é a minha história. E muito obrigada. Turn down for what?